Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Fala pessoal, Cláudio aqui, bora comentar hoje sobre essa novela que, venhamos e convenhamos, você pode gostar, você pode amar, você pode odiar, você pode não gostar, você pode achar que foi a melhor novela do universo, você pode achar que foi a pior novela do universo. Mas de qualquer forma as pessoas falam até hoje que é O Outro Lado do Paraíso. Cara, é uma novela, digamos, controversa, mas é uma novela de muito sucesso, escrita pelo Valci Carrasco e protagonizada pelo Sérgio Guizé, Thiago Fragoso e Bianca Bin. E foi ali idealizada mais ou menos em 2017, 2018. É uma novela que ela sai ali do eixo Rio-São Paulo e finalmente vai pro Jalapão, vai para Palmas, Tocantins ali. Um outro lado totalmente desconhecido para a grande maioria, né? Que a gente está sempre ali acostumado com Rio de Janeiro e São Paulo. Então a novela entrega muitas paisagens diferentes, né? Ali aquela natureza, aquela coisa bem bonita mesmo, né? E foi uma novela que ela fez um sucesso, como eu falo, é um sucesso controverso, né? Lembrando aqui que ela foi escrita, como eu falei, pelo Valci Carrasco. E para quem é fã de Valci Carrasco, mesmo quem não gosta, mas conhece, sabe que as novelas do Valci Carrasco, elas têm uma fórmula, como se fosse um filme da Marvel, né? Tem sempre aquelas mesmas coisas, só faltou o Chiqueiro. Mas essa é a segunda novela dele para as 8, né? A outra novela dele tinha sido Amor à Vida, que é aquela novela do Félix, da Paloma tal, que fez também um sucesso. É uma novela longa, e logo depois ele veio com O Outro Lado do Paraíso, que ela veio substituindo ali A Força do Querer, que era uma novela que, particularmente para mim, eu acho que é uma das melhores novelas que teve das 8, assim, das mais recentes, né? Eu quero dizer, dos anos de 2010 para cá. Isso é recente pra mim, galera. Desculpa, 2010 pra cá ainda é recente. E pra mim foi uma das melhores novelas e logo depois veio O Outro Lado do Paraíso. Eu lembro que quando começou ali o trailer tal passando e a direção dessa novela, que é feito pelo Mauro Mendonça Filho, ela é muito cinematográfica. Então, quando a novela começa, você já vê que ela é diferente, né? No primeiro capítulo já, a forma que mostra ali a abertura, tem toda uma fotografia diferente, uma iluminação, um cuidado da câmera, da edição, é diferente. E isso eu digo pro lado positivo. Não é tão novela. E não, isso eu não digo com problema, não teria problema nenhum ser novela, né? Afinal, a gente tá falando aqui de uma novela. Mas a forma que ela foi filmada é um pouco diferente. Tem alguns efeitos que aparecem durante a trama, algumas câmeras lentas, umas jogadas assim. A direção da novela é toda feita de uma forma muito poética, então é muito legal. Tá, Cláudio, mas sobre o que é a história de O Outro Lado do Paraíso? Bom, começa ali, na verdade, a Clara, que é uma jovem humilde, que ela mora ali com o vô e com o pai dela. Ela mora no interior do Tocantins, numa casinha bem humilde ali, chãozinho de terra. O vô dela tem um restaurante desses que atende 1 ou 2 caminhoneiros que passam por ali, que raramente passam por ali e param para tomar um cafezinho, tomar um pingado, algo assim, uma pinguinha deles. E eles vivem nessa humildade, só que o pai dela é aquela pessoa mais ambiciosa. E ele fala que ali nas terras deles tem esmeralda. E o vô dela sempre falou, para com isso, rapaz, isso daí ainda vai te levar pro buraco. E ele, não, pai, a gente vai ser rico, a gente vai mudar de vida. Enfim, acaba que acontece um acidente enquanto ele tá procurando essas minas e o pai da Clara vai de arrasta. Acabou. Com isso, a Clara fica sozinha com o avô e eles têm um certo, eles não gostam, né, nem da palavra esmeralda, porque para eles, se tiver uma esmeralda ali, é amaldiçoada. Então eles são totalmente contra, eles são arredios. Qualquer pessoa que fale de esmeralda, eles ficam com raiva justamente por causa da perda, né, do pai da Clara. E assim, a Clara acaba tendo que ir trabalhar fora para ajudar nas despesas de casa. E ela vai trabalhar como professora, né, que tem ali um quilombo ali perto, e ela vai dar aula ali para as crianças, mesmo ela não tendo todo esse estudo, ela, né, como eu falei, super humilde, mas para quem não tem nada ali para aquelas criancinhas, então já é uma ajuda. Então ela resolve ir lá até para ganhar um dinheirinho, e nisso ela acaba conhecendo o Gael, que é ali o Sérgio Guizé, e é um cara que ele é meio bad boy, playboyzão e tal, e eles se apaixonam logo no primeiro momento, assim, ela fica toda encantada, ele um completo cavalheiro ali para ela no primeiro momento. E é aquela amor à primeira vista, né? Só que claramente, quando ele vai chegar em casa, a mãe dele é a Sofia, Marieta Severo, que aqui, meus amigos, aqui, essa mulher, cara, se ainda existia
algum risco ali de você lembrar da Dona Nenê, esquece. Tudo bem que pouco tempo antes ela tinha feito a Fanny, né, que era na Verdades Secretas. Mas aqui de Sofia, cara, é o capeta na Terra. E a mulher, quando ela descobre que o Gael tá apaixonado, ela fala assim, já tive problema com o teu outro casamento, porque ele já casou a primeira vez. Ela fala, o que você tá me aprontando agora, Gael? Quem é essa mulher? E aí, enfim, vai desenrolando algumas coisas e descobre que é essa menina humilde. Então o que ela fala? Bom, meu filho que é rico, embora assim, né, eles estão rico meio falido, eles têm um resto de herança, eles não perdem a pose, mas ela fala assim, ainda assim, meu filho vai se casar com essa mulher aí. E é até engraçado que a cena, quando a Sofia vai lá pra conhecer a Clara, né, na casa lá, humildezinha, a Clara fala, ai meu Deus do céu, aquele sotaque dela, né, meio caipira assim, ela fala, ai, olha, senhora, me desculpa, mas o chão tá sujo, a terra subiu, eu vou jogar uma água aqui no chão, ai, acabei molhando. Aí a Marita Severo olha assim, né, a Sofia olha e fala, você me molhou. E ela tá pronta para pagar um dinheiro e falar pra Clara, ó, vai embora, minha filha, vá com Deus. Só que ela olha pro lado e ela vê uma pedrinha. E ela olha, uma pedrinha verde, né, por sinal. Ela olha e ela fala, que pedra é essa aqui? Aí a Clara olha e fala, esse daqui é o meu pai falava que é esmeralda, mas esse daqui é falso, imagina, o que é isso? Pode levar. E ela fala, o quê? Eu posso levar? Pode sim. E com isso, a Sofia, já de olho, imaginando que aquilo ali possivelmente é sim uma esmeralda verdadeira, ela fala, ai querida, já muda totalmente o que ela foi fazer ali. Oh, bem-vinda, tal. Então naquele primeiro momento a Clara é super bem recebida, né? Pra Clara, nossa, que pessoa maravilhosa, que família querida. E por baixo dos panos, a Sofia tá de olho na esmeralda, então ela pega aquela esmeralda, leva para estudo, retornam do estudo e falam, olha, realmente essa esmeralda é real e ali deve ter um campo cheinho de esmeralda. Então, quer dizer, para quem tá ali falindo, né, o dinheiro tá pouco, ela fala o que é a nossa chance de crescer. E aí ela faz um jantar todo pomposo para Clara, para contar para Clara sobre as questões das esmeraldas, né? Fala, Clara, bem-vinda. Nesse momento, a Clara já casou com o Gael, e então ela fala assim, bem-vindo, tá, né? Ó, isso aqui tem uma ótima notícia para você. E a Clara fica, o que foi? Então, olha só, tem esmeralda lá na sua terra, a gente vai ficar muito rico, vamos estudar, vamos aumentar lá, a gente vai ficar trilionária. E a Clara fala, tá, mas eu não quero dinheiro, isso é amaldiçoado, isso matou meu pai. E aí fica todo mundo em choque, fala, meu Deus do céu, como assim você é louca, Clara? E ela fala, cara, isso daqui acabou com a vida do meu pai, acabou com a vida do meu avô, e eu não quero isso aqui, não quero mais falar sobre isso. Depende da minha assinatura, a terra tá no meu nome, pois eu não vou assinar. Não vou assinar e acabou, e fim de papo. Nisso, a Sofia fica putaça da vida. Cara, mas te falar que até eu fiquei puto nessa hora. Porra, Clara, tudo bem que a gente sabe que a pessoa é humilde, que não sei o que, entende a revolta dela com a morte do pai dela, claro. Mas, gente, né? Porra, esmeralda, cacete. E aí acaba que a Sofia fica puta e começa a bolar uns planos ali e falar pro Gael. Nesse momento, o Gael já tá agredindo a Clara. Então, todo aquele príncipe que ele foi lá assim que conheceu, assim que ele casa, ele já abusa dela. Ele agride ela o tempo inteiro. Então, ela sempre vive roxa, com o braço quebrado, com hematomas pelo corpo. E ele é extremamente agressivo, extremamente impulsivo, ciumento ao extremo. Assim, cara, falar pra vocês, essa primeira fase da novela é terrível. Terrível que eu quero dizer porque os personagens sofrem muito. E engraçado que eu revi agora, né? Pouquíssimo tempo eu revi O Outro Lado do Paraíso. E assim, pra mim, a primeira fase da novela, eu achava que era, sei lá, no máximo 20 capítulos. Só que, gente, são 45 capítulos. A primeira fase da novela. E assim, é só tristeza, porque aqui nessa primeira fase, a Clara só se ferra, cara. E nessa primeira fase também é dividida entre três personagens, mais ou menos, né? Que é a Clara, que é a protagonista com toda essa história do Gael, da Sofia, né? Contando ali. Entre isso tudo ainda tem o Renato, que é um outro médico ali que aparece, né? Que é um outro par da Clara, que ele fica de olho com o Rafael Cardoso. Ele é um interesse amoroso ali pela Clara, mas ela acaba se apaixonando pelo Gael. Então, essa primeira parte tem aqui todos esses personagens aqui inclusos. Beleza. Em outra parte tem a Beth, que é a Glória Pires, que é uma mulher rica, bem-sucedida lá, ela tem um casamento. É aquela esposa troféu, né? O marido,
ele vai ser um cara ali muito importante ali na parte da política, tal. Então ele tá crescendo, tal. E ela tem uma filhinha que é a Adriana, uma menininha, tal, que ela é muito apegada, então ela é uma ótima mãe, uma ótima esposa. Só que o sogro dela, que é o Dr. Albieri, lembra do Dr. Albieri do Clone? É o Juca de Oliveira. O sogro dela, ele não gosta dela, ele tem um rancor com ela, ele não gosta, ele acha que ela não é uma mulher boa pro filho dele, né? Ela fala, não, você não é uma esposa pro meu filho vai ser o fodão aí na economia mundial, enfim. E você não é nada pra ele, pelo amor de Deus. E nisso tem uma amiga dela, que é a Bárbara Paz, né? Que é a amiga invejosa da Glória Pires ali. Ela é uma ex-namorada do marido dela. Então, assim, enquanto tá acontecendo toda essa história da Clara, também tá acontecendo essa história com a Beth, né? E aí, numa viagem que o marido dela tem que fazer, essa amiga acaba fazendo uma festa e ela vai lá, chama um cara, um amigo dela, pra dar em cima da Beth, né? E a Beth ali tá sensível, porque o marido não dá tanta atenção, o marido tá sempre viajando muito, o marido tá, né, tá cada hora num país lá, resolvendo muitos problemas e tal. E essa amiga, junto com o sogro, fazem esse plano pra poder separar os dois, né? E acaba que a Beth acaba caindo nisso, acaba sendo amante dele de fato, e por um descuido acaba acontecendo um acidente, ela pensa que o cara morreu, e aí o sogro dela fala assim, beleza, olha, você vai acabar com a vida do meu filho se você não for embora, então vamos fazer o seguinte, para você não destruir a vida do meu filho e da sua filha, sabe o que eu vou fazer? Você vai se fingir de morta, eu faço tudo isso daí, te arrumo documento, um bom dinheiro, tal, e você desaparece. No primeiro momento, claro, ela fala assim, nunca, jamais, Deus me livre, e que não sei o que, nunca, 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 nunca. Só que ela começa a pensar e fala assim, cara, mas a minha filha realmente vai ser, né, filha de uma assassina, na escola vão falar dela, o meu marido não vai conseguir o cargo, vou acabar com a vida deles. Então, coisa de novela, ela acaba aceitando isso e se finge de morta, vai um passeio de lancha, tudo planejado, e ela se despede da filha e acaba se passando como morta. Então, assim, é outra personagem que sofre, mas sofre, 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 sofre. Beleza. E a terceira personagem que aparece também é a Raquel, que é uma amiga ali da Clara, que ela estava ali no Quilombo junto com a Clara, que a Clara ali estava dando aula e tal. A Raquel, ela cresceu no Quilombo, é uma jovem negra e muito humilde, né? E ela vai trabalhar ali na cidade como empregada doméstica. E ela acaba se apaixonando pelo filho do patrão. E a família dele é uma família extremamente racista, principalmente a mãe, né? Na verdade, a família toda não. A mãe é extremamente racista. Então tem toda aquela muito maltratada, é algo criminoso de fato, assim, é muito ruim, é triste demais. Por isso que eu falo que essa primeira fase é doída de assistir, assim. Tem muitos problemas, tem muitas coisas. Voltando pra Clara. Enquanto tá tudo isso acontecendo com os outros personagens, a Clara tá casada com Gael, o Renato, que é ali apaixonado pela Clara, mas o que não vai conseguir estar com ela, ele acaba se apaixonando pela Lívia, que é a Grazi Massafera, que é a irmã do Gael, e ali ele fala, bom, vou estar aqui no meio, ali vou estar aqui perto de qualquer jeito, né? A Lívia é muito mais apaixonada por ele do que ele por ela, mas assim, tudo certo. Um detalhe importante é que a Lívia descobre que ela não pode ter filho, né? Quando ela era mais jovem, ela acabou engravidando, foi fazer um aborto, e infelizmente por complicações ali, ela não consegue mais engravidar. Isso é um ponto importante. Tudo isso acontecendo, a Clara descobre que está grávida do Gael, né? Mesmo com toda essa violência acontecendo, ela descobre que ela está grávida do Gael. Então, a Sofia fala, cara, agora é a minha hora. O que que ela faz? Ela convence a Clara a passar as terras pro nome da criança, pro nome do neto dela, né? Fala, Clara, é pro bem do seu filho, vai, né, vamos fazer isso certinho, tal. Por baixo dos panos, ela ela convence a Lívia a dar remédio para Clara parecer que tá doida. Então ela faz um acordo com o juiz, ela faz um acordo com o delegado e ela faz um acordo com o psiquiatra para que todos consigam um laudo que a Clara é doida. Então a Clara secretamente é internada num hospício lá em Arraial do Cabo, é um hospício tipo como parece aquele Alcatraz lá dos Estados Unidos, um hospício numa ilha bem grande, assim, bem alto morro, e não tem como você sair, se você sair você cai no mar, enfim. É bem louco, assim, né? E ela é internada, o Gael não sabe. Pro Gael, a Sofia faz como se fosse uma carta falsa, falando que a Clara abandonou ele, o filho, que foi melhor assim, que ela foi viver fora do país e tal. E a Lívia, qual que é o interesse da Lívia nisso tudo? A Lívia quer o filho do irmão pra ela quer cuidar. Então,
Assim que a Clara engravida, ela já fala, esse filho é nosso, né? E fica aquela coisa mesmo, ela querendo tomar. Então ela vê essa oportunidade, ela se alia com a mãe. Sendo assim, a Clara é internada no hospício, com um hospício daqueles bem violento mesmo, tá? Daqueles que dão um choque na cabeça, que prende a pessoa, enfim, é horrorosa as cenas, assim, é bem complicada. A Sofia vai nas terras do avô da Clara, expulsa ele de lá, taca fogo na casa do velho e, enfim, toma ali pra ela, cria uma mina, passam-se 10 anos. A Clara tá 10 anos presa num sanatório. Vocês têm noção disso? 10 anos. Imagina você ficar 10 anos preso, né, você sendo consciente, você sendo uma pessoa totalmente bem mentalmente falando, e, cara, você tá preso injustamente, seu filho tá crescendo e você tá perdendo o mundo lá fora. O que acaba mantendo a Clara viva e consciente é porque ela tem uma senhora lá dentro, né, que ela também foi internada forçadamente, é uma senhora muito rica, trilionária também, e que a sobrinha foi lá e internou ela forçadamente nesse hospício. Então ela faz a Clara ler muita coisa, ela ensina a Clara línguas, ela ensina etiqueta pra Clara, ela ensina francês, ela ensina, enfim. E ela fala assim pra Clara, Clara, olha, quando você sair daqui, algum dia se você sair daqui, eu tenho alguns quadros escondidos na minha casa, lá onde a minha neta me roubou. Ela fala, mas e a sua neta? Ela, não, a minha neta não sabe desses quadros, eu escondi, foi a única coisa que deu tempo de esconder. Então ela escondeu 2 ou 3 quadros, não lembro agora, se não me engano é de Monet, né? Então, quer dizer, então assim, então você dá um jeito, tá, de pegar lá, a entrada é tal, de tal forma, enfim, vale trilhões. Quando você sair de lá, você vai procurar o Patrick, ele é meu sobrinho, ele é um ótimo advogado, e ele vai te auxiliar com isso, e você pode confiar nele. E a Clara fica, beleza, mas como que eu vou sair daqui? Então passam-se 10 anos, a Clara ainda tá lá, né, no sanatório, e essa senhora já tá indo de arrasta, tá muito doente, né, infelizmente tá partindo. Só que antes de partir, ela faz um documento em punho, com a própria assinatura dela, falando que ela deixa toda essa fortuna pra Clara, tal. A Clara só precisa dos documentos para poder vender, né? E aí, conforme vai passando acontecimentos da novela, a Clara consegue sair do hospício, quase morre saindo, encontra a Beth. Lembra a Beth que eu falei lá do começo, que era a Glória Pires? Ela se encontra, a Beth ajuda ela. E assim começa a segunda fase da novela. A Clara vai trabalhar nessa casa que aquela senhora falou pra ela, da sobrinha dela. A Clara consegue ali um emprego de faxineira. E, enfim, no momento que o pessoal sai por algum motivo, vai viajar alguma coisa, a Clara consegue pegar esses quadros, né, essas telas, na verdade, e consegue escapar ali, enfiar numa mala, sai correndo, enfim, consegue, encontra o Patrick, que é ali o Thiago Fragoso, explica tudo o que está acontecendo, fala o nome da tia dela, e aí ele fala, meu Deus do céu, mas como que você sabe da minha tia? E aí ela explica que estava internada, tudo o que aconteceu, né? E aí começa todo o desenrolar do retorno da Clara. Ele fala, olha, se você aparecer agora pra se vingar de todo mundo, vão falar que você é louca e é capaz de você voltar pro sanatório na mesma hora, né? E aí ele fala, olha, vamos fazer o seguinte, fica escondida, eu vou vender aqui esses quadros, vou colocar uma tela, tudo direitinho. Lógico que no começo ela fica meio assim, fala, será que eu posso confiar? Eu tenho dinheiro, meu querido, eu tenho dinheiro. Mas enfim, dá tudo certo. Ela já fica trilionária, ele consegue o laudo de 3 médicos, psiquiatras, atestando ali que ela é totalmente sã, que ela nunca foi louca, enfim. Então, ela, com toda essa documentação, ela prepara o retorno dela, que é aquela famosa cena na festa de gala, lá em Palmas, toda a sociedade ali do Tocantins está toda ali, aquelas mulheres peruas, ricas, com dinheiro e tal. Então, quem vendesse mais convite iria ganhar o título de mulher honorária, mulher classista, não lembro, algo assim, né? E enquanto todas ali estão pensando que a Sofia, a Nádia, todas elas estão achando que estão ganhando, aparece ninguém mais, ninguém menos do que Clara, descendo a escada, tocando aquela trilha sonora, e ela falando, vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Então, assim, cara, eu acho que virou uma das cenas, assim, antológicas da televisão, uma das maiores, não tem, acho que, cara, eu não lembro outra cena, assim, que tenha atual, né, fora os memes da Carminha, claro, que tá sempre por aí,
mas eu não lembro de cenas de novelas tão repetidas tantas vezes, igual essa, e o bordão repetido 1000 vezes. Então, assim, cara, a cena toda ali é perfeita. Como eu falo, essa novela é toda muito cinematográfica, né? Então, a cena dela descendo, câmera lenta, a música meio rock tocando, o vestidão vermelho dela, bem chamativo, o olhar dela de ódio, ela encarando todo mundo. Então, essa cena vai mostrando, então assim, aparece o Renato sobe, ela pensa ali, ela fala, o Renato me traiu. Aí daqui a pouco mostra o psiquiatra, aí vai mostrando cenas do psiquiatra sabendo que ela não estava louca, mas fazendo ela assinar lá o documento. O delegado, o juiz. Então vai mostrando todos os embates dela, todo mundo que ela vai se vingar um a um, né? Então isso é muito legal, cara. E ela olhando pra Sofia, todo mundo, o Gael totalmente assustado, falando, cara, como assim? Ela me falaram pra ele que ela até tinha morrido. Então assim, cara, é um bagulho muito louco. Essa cena, cara, olha, pena que assim, é como eu falei, pra você chegar nessa cena na novela, você tem que assistir toda a introdução. Por isso que eu fiz esse meio que resumo da primeira fase, porque eu lembro que agora eu fui reassistir e eu ainda pensei assim, falei, cara, a primeira fase é um pouco mais parada. Então eu acho que eu vou começar a assistir pela segunda. Porque eu lembrava uma coisa ou outra da novela, né? Não é tão antiga assim. Mas ainda bem que eu assisti do começo, porque tem muito detalhe, tem muita coisa pra você pegar, não dá pra você pular, né? Então assim, daqui começa toda a dinâmica da novela. Passaram-se 10 anos. O filho da Clara é criado realmente pela tia, pela Lívia. Então a Lívia já fica morrendo de medo da Clara querer tomar. Claramente, né? Vai querer tomar o filho, porque é dela. Enfim. O Gael, a Sofia estão muito ricos, porque eles realmente abriram uma mina ali de exploração de esmeraldas. Então, assim... Então assim, aconteceu muita coisa, foram 10 anos, né? A Raquel, aquela amiga dela, volta como juíza. E assim, uma das coisas, quando a Raquel volta como juíza, também tem essa cena também, cara, é uma cena, assim, sensacional. Porque a mulher do juiz, que é a Nádia, que é justamente aquela família preconceituosa, ela quer aquelas perua, puxa-saco e tal, né? O novo juiz vai chegar na cidade, o novo juiz... falaram que é uma juíza, olha que legal, uma juíza vai chegar. Poxa, que bacana. Vamos recebê-la, então, fazer um jantar, tal, pra se exibir mesmo. E aí, cara, quando ela abre a porta, quem que é a juíza, meus amigos? Raquel. Então, assim, cara, outra cena sensacional, meus amigos. Puta que pariu, cara. Cara, e aí aquilo que eu falo, é uma novela que ela é bem ácida em muitas coisas. Que nem tem uma amiga dela que fala assim, na hora que eles estão comentando ali, que eles estão, nossa, você virou juíza, nossa, você nem estudava, né? E a amiga fala assim, é isso que eu falo que é uma preta de alma branca. Tipo, olha o absurdo. E aí a nora da Nádia fala assim, isso é racismo. Então, cara, a novela toca muitos pontos espinhosos da sociedade. Sabe, violência sexual, racismo, o problema, né, quanto a mulher é apedrejada na sociedade, fala sobre, enfim, fala sobre muitas coisas na novela e de uma forma que eu acho até ok, assim, eu acho que ele conseguiu fazer de uma forma que as pessoas falassem nas ruas. Que as pessoas ficassem preocupadas. Porque aí começa todas aquelas vinganças, que algumas fizeram sentido e outras não. Vamos lá. A Clara, primeiramente, ela quer se vingar do psiquiatra. Então o que ela faz? Ela tenta descobrir um podre do psiquiatra. Qual que é o segredo dele? Ele é casado, mas tem um casamento de fachada. Na verdade, ele é gay. E, enfim, tem uma mãe extremamente homofóbica, que é uma senhora que dá raiva, viu? Puta como dá raiva daquela mulher, meu pai do céu. É a Ana Lúcia Torres, é uma excelente atriz. Mas, cara, ela é tão boa que dá ódio, sabe? Porque, assim, ela é muito homofóbica. Então ela sempre fala que ela tem, acho que, 10 filhos. E tem o médico, que é o xodózinho dela, é o caçula, mas que ele é macho de verdade, que ele é homem. E que ele é macho e tal, enfim. E ele é casado, mas ele tem essa vida por fora. Então ele vai lá, ele se veste de mulher lá, coloca lingerie e tal. E trai a mulher durante todos esses anos. A Clara descobre... e expõe ele, acaba expondo, né? Conta pra mulher, a mulher conta pro hospital inteiro que ele trabalha, enfim. Inicialmente aquele vexame. Só que aí que tá.
No fim das contas, foi ótimo pra ele, porque ele saiu do armário, cara, agora ele tá feliz. Então, sei lá, ele fica humilhado, no máximo, 3 episódios. 3 episódios. Depois a Clara acabou ajudando ele, cara. Ele se libertou, então ele fica feliz. É até engraçado que tem uma parte no capítulo que alguém fala assim: eu vou contar seu segredo, viu? A Sofia vai tentar ameaçar ele e fala assim: eu vou contar seu segredo. E aí ele abre a porta e fala assim: gente, eu não sou gay? Aí o pessoal: é. Aí ele: viu? Não tem problema não. Então, assim, é muito legal ver essa parte, né? Então, assim, beleza. Só que ele fala: beleza, não vou mais mexer com a Clara. E aí vamos pra segunda vingança dela, que aqui é pesado, que é o Pedro, né? Que aí, gente, é um delegado que ele é casado com uma mulher mais velha e essa mulher tem uma filha, né? Quando ele casou, ela já tinha essa menina e a Clara começa a investigar. E essa parte aqui, como eu falei, é uma parte muito séria, mas tem a parte bizarra que é... ela descobre, a menina tem traumas, né? Então ela bloqueou isso da memória dela, beleza. Eu sei que essas coisas acontecem, muita gente tem trauma de infância e tal, e acaba bloqueando traumas da infância, traumas da vida, e a pessoa simplesmente apaga da cabeça. Eu sei que isso pode acontecer. Só que simplesmente uma advogada aparece, que é até a filha da Beth. Lembra daquela menininha que ela abandonou lá atrás, tal, fingiu, né, que estava morta, tal. Enfim, essa menina, que é a doutora Adriana, ela fala que ela fez um tratamento de coach e que esse tratamento faz a pessoa ter lembranças de uma vida. Lembranças de uma vida não, lembranças do passado, traumas, tal, ela consegue através de coach. E aí essa advogada, não é um psicólogo, não é um psiquiatra, nada. É uma advogada, começa a fazer um tratamento com essa menina para que ela lembre o que traumatizou tanto ela, por que ela não gosta tanto do padrasto. E aí descobrimos que, de fato, ele abusava dela, enfim, também outra coisa horrorosa, assim. Mas essa vingança fez sentido. Essa vingança foi um bem para a sociedade, um bem para Clara, um bem para a menina, um bem para a esposa, um bem, enfim. E aí acaba que ele realmente é preso. A parte que tem o julgamento dele é sensacional, assim. A novela, cara, é muito tenso. E a forma que ele debocha da mãe dela, ele fala: você é uma velha, eu nunca liguei pra você, eu quis a sua filha. Então, assim, cara, é nojento, mas é incrível o quanto que os atores estão bons, sabe? É incrível o quanto a direção tá ágil, o quanto você fica preso na novela. Cara, nessa fase aqui da novela, você tá vendo um capítulo atrás do outro, gente. Sem exagero. É uma novela muito boa. Tem os seus, né? Mas, enfim, aqui nessa parte aqui, cara... Então, assim, acaba que ele é preso, né? Ele é julgado, preso, e acaba sendo morto dentro da cadeia, né? Deus que perdoa, mas vai com Deus, né? Vai com Deus, vai pro inferno. Temos o fim da segunda vingança da Clara. Vamos partir para a terceira. Quem é o terceiro? O juiz. No caso do juiz, ele tem um casamento legal, que é o que eu falei daquela família lá que não gosta, né, da Raquel. E aqui a Clara descobre que ele tem uma vida dupla e ele é sócio de uma casa de prostituição. Então, assim, ele sendo juiz, ele não pode ter nenhuma outra sociedade com ninguém. Eu não sei se é exatamente assim, mas na novela fala que é isso. Galera aí do direito que tá vendo, me confirma aí se é isso mesmo, beleza? E por ele ter feito essa sociedade, ter feito mais algumas outras coisas, ele acaba perdendo o direito dele de exercer a função. Então ele acaba tendo que ter uma aposentadoria compulsória, né? Ele é forçado a se aposentar e ainda se aposentar com uma aposentadoria bem menor do que ele ganhava, né, o salário dele. Então, assim, terceira vingança da Clara concluída com sucesso. Com o desenrolar da trama, a gente descobre que a Beth, a Glória Pires, lembra da Glória Pires lá no começo que eu falei que sofreu pra caramba? Com tudo isso que aconteceu na vida dela, todos esses traumas, a saudade da filha, enfim, ela tendo a vida roubada, né, a vida destruída pelo sogro, ela acaba desenvolvendo, infelizmente, alcoolismo. Então, outra coisa aqui que é tratada, e é tratada de uma forma bem séria, e você entende o porquê dela estar passando por aquilo. Como eu falei, ela teve que ficar fugindo também durante 10 anos, né? Perdeu a filha, enfim, muitos traumas, muita coisa para acontecer, ela acaba se rendendo ao álcool, e, enfim, é bem triste. Só que com isso ela acaba também, com o desenrolar da novela, descobrindo que ela é mãe da Clara. Sim, ela teve uma filha no primeiro, enfim, quando ela era bem jovem, e o pai acabou levando a criança, né, era o pai da Clara,
E conforme vai passando a novela, você descobre que ela é mãe da Clara. Outra reviravolta interessante que a gente também tem na novela é o Renato. Inicialmente o Renato, como eu falei, era ali um triângulo amoroso ali entre ela e o Gael, né? Era o Renato, o Gael e a Clara. Eram os dois ali disputando a Clara na primeira fase. Ele é um mocinho, bonzinho e tal. Tem alguns pontos que você fica meio ali com o pé atrás com ele quando ele fala com relação ao dinheiro, né? Ele fala das esmeraldas, ele fala do dinheiro, mas assim, cara, são esmeraldas. Quem não ia ficar de olho, né, gente? Fica pra nós, assim. Qualquer pessoa, não precisa ser vilão, né? Qualquer pessoa ia, caralho, são esmeraldas, você tá maluco? E aí acaba que da metade pro final, o Renato se mostra vilão de fato. Ele quer porque quer matar a Clara, ele quer o dinheiro da Clara. Assim, eu, sinceramente, eu achei uma reviravolta meio absurda. Tipo assim, achei muito... Vai do 8 a 80, sabe? Tipo assim, ele tava bonzinho do nada. E aí ele faz aqueles personagens... Ele faz aquele... Acho que fica muito caricato. Não sei se foi a direção da novela que mandou, se o ator não... né? Enfim, não sei. Mas, de qualquer forma, eu acho que fica muito exagerado, cara. Muito, muito, muito. E, assim, na segunda vez que eu assisti, não sei se é porque eu já sabia do que ia acontecer, eu achei que até fez um pouco mais de sentido o Renato virar vilão. Mas eu achei que foi muito do 880, como eu falei. Eu achei que foi muito... Cara, sabe, coringou demais? E depois de todas as vinganças, todas essas coisas que acontecem, temos a vingança de Clara contra a Sofia. Depois de muita luta, muito vai e vem, muita... Ela ganha da vilã, depois ela perde da vilã, e ela ganha, ela perde. A vilã começa a dar uma de Ghostface, sai esfaqueando um monte de gente, e na verdade tesourando um monte de gente, que são as pessoas que estão no caminho dela. E depois de muita coisa que acontece, acaba que a Clara consegue ganhar da Sofia na justiça. A Sofia é presa, né, denunciada sobre os crimes que ela cometeu, e ela vai parar no hospício. Isso mesmo, o mesmo hospício que ela colocou a Clara, ela vai parar lá, tomando choque na cabeça, e a bichinha tá toda torta porque teve um AVC. Olha, gente, cinema. Bom, como eu falei antes, né, o outro lado do paraíso tem quem ame, tem quem odeie, mas a gente não pode dizer que não foi um sucesso. Foi um sucesso. Foi um sucesso moderado para mais, né? A primeira fase não agradou muito, então eles tiveram que dar uma impulsionada, porque tava um pouco mais devagar. Como eu falei, cara, são 45 episódios. É muita coisa. Ou capítulos, né, como a galera aí preferir. É muita coisa, gente. É muita coisa. São muitos capítulos para uma primeira fase, né? Vai passar 10 anos e tal. Então, assim, até... E aí o que acontece? A concepção que eu tive, a primeira fase, além de lenta, é muito sofrimento, é bem pesada a primeira fase mesmo. Então tá, são 45 episódios. Beleza, vai pra segunda fase. Cara, do capítulo 45 até, sei lá, o capítulo 110 é pauleira. Cara, acontece um monte de coisa, tem muito personagem, tem muito vai e vem. Uma coisa que é fato é, Valci Carrasco adora dar trabalho pro povo, porque tem uns 500 personagens nessa novela, tá? Isso daí é fato. Toda a novela do Valci é assim, e aqui não é diferente. E os últimos capítulos é um pouquinho mais arrastado. Os últimos 20 e tantos capítulos ali, dá uma barriguinha, sabe? Até a Sofia dá uma sumida também. Eu acho que eles dão uma desacelerada na novela para poder cumprir os episódios ali direitinho, sabe? E como eu falei, tem muito personagem aqui. Muito personagem. Inclusive, tem uns personagens e umas tramas paralelas que são, assim, absurdas, absurdas. Tem o Diego, que é o Arthur Aguiar. E, cara, se você assistir hoje em dia, é mais engraçado ainda, cara. Porque ele é um cara que ele é até mulherengo, né? Mas ele é um personagem jovem, é o irmão caçula e tal. E quando ele casa, ele fala, não, você certinho, beleza. E ele se apaixona por uma menina que é a Melissa. E, gente, a história é muito absurda. Ele vai lá, ele casa com ela, beleza. Nisso, ele ia direto lá pra casa de prostituição, lá junto com a galera a turma da Esmeralda lá, né? A peãozada. E eles iam lá, curtiam, saíam com as mulheres e tal. Ele acaba engravidando uma. Só que ele não sabe, né? Beleza, ele sempre deixou claro pra ela, o que eu tenho com você é só isso. Beleza. Nisso ele acaba conhecendo uma outra menina, e ele fala que ela é maravilhosa, que ela é pura, que ela é linda, que ela é maravilhosa. Só que ele nunca encosta nela, sexualmente falando, né? Respeita muito ela. E até que chega o dia do casamento, e aí o que acontece? A menina ela fala, eu tô louca pra ter você, pra beijar você, pra sentir você e tal.
e ele simplesmente não consegue porque ele fala que ela é pura. Tipo assim, cara, as cenas deles em si, enquanto estão namorando, é insuportável. Cara, sabe aquela coisa bem melosa mesmo, assim? Aí tá passando a paisagem e ele fica: você é maravilhosa, sua pele é como pêssego, você é como um leite caindo não sei de onde, com a luz da lua. Cara, é assim, chato. E aí, beleza, depois que eles casaram, tiveram tudo isso, ele não encosta nela, porque ele fala que ela é pura. E aí a menina fica revoltada, tem todo um, né? Como assim, meu marido não encosta em mim, não quer ter nada comigo? Aí ele fala que não, porque ela é pura. E aí ela se separa, e aí o que ela faz? Coisas de Valci Carrasco. Ela fala: já que eu sou pura, então peraí que eu vou me vingar. Ela vai trabalhar na casa de prostituição. Às vezes eu sou muito burra e às vezes eu sou muito inteligente. Ai, cara, nessa hora aqui, porque aí ela fala: ué, agora eu já passei por vários homens, agora você pode sair comigo. Porra, mulher, se valoriza, cara. Beleza, não era 2026, é 2017, mas, pô, a mulherada já tava na luta ali, ó. Faz tempo, pô. Cara, por causa do Diego? Ah, não, mano. Não. Essa aqui, ó. E temos também outra personagem insuportável, cara, que é a Adriana, que é a filha da Glória Pires ali, né? A filha da Beth, irmã da Clara, que é uma menina extremamente mimada. Ela é muito revoltada pela mãe, porque na cabeça dela, a primeira coisa, ela foi criada pelo vô, né? A mãe supostamente morreu no acidente, então ela foi criada com o vô. Então, quando ela descobre que a mãe, na verdade, estava viva, ela fica revoltada porque ela fala: você me abandonou durante todo esse tempo. E o vô ficou plantando coisa na cabeça dela. Então, assim, ela trata a Beth muito mal. Ela é muito mimada. Ela fica tratando o cara que gosta dela sabe, assim, cara, insuportável. Mimada, chata. Pra ter uma noção, ela fica doente e não dá pena dela. Deus que me perdoe, mas não dá pena dessa menina não, cara. Se ela morresse num personagem aí, se a história... Ai, a Adriana morreu. Cara, eu acho que o pessoal ia comemorar, porque que personagem insuportável. Então, assim, é uma novela muito boa. Como eu falei, é uma novela ágil, é uma novela com muitas tramas. Beleza, o pessoal na época também reclamava que tinha muita reviravolta, isso é fato, tem muitas. Mas é uma novela que dá pra assistir hoje em dia tranquilamente, ela ainda é muito recente, muito atual. Se você tá aí, cara, que novela que eu reassisto? Cara, reassiste O Outro Lado do Paraíso, você vai gostar, é uma novela muito boa, é uma novela que os núcleos são bons, os atores são muito bons, né? Ali o trio principal ali, o Gael, na segunda fase já é o Gael, o Patrick e a Clara, né? Ali já entra o Thiago Fragoso como protagonista. E, enfim, você fica torcendo ali pelos personagens, você fica ansioso, você fica agoniado. Então é uma novela que vale a pena. O Valci Carrasco estava inspirado nessa época aqui. Embora também ele fez uma trinca de novelas ali, ó, porque depois veio A Dona do Pedaço. Inclusive, uma grande parte do elenco de O Outro Lado do Paraíso tá em A Dona do Pedaço, né? Também vou fazer um vídeo sobre A Dona do Pedaço, que era bem legal. Mas, enfim, é uma novela, cara, que muita gente debocha, fala que tem coisas que são absurdas de acontecer, e é verdade, né? Tem a Dona Mercedes, meu amigo, tem Fernanda Montenegro só nessa novela. Fernandona, cara. E ela é a Dona Mercedes, ela é como se fosse uma vidente, uma bruxa. Então, o pessoal fala: você fala com os anjos? Eu falo com eles, eu não sei o que eles são. Então ela sente, ela tem as coisas. E, cara, Fernanda Montenegro interpretando isso daqui, meus amigos, cara. Você vê, não sei se, tipo assim, a gente aqui em casa, como eu assisto muita novela, eu já fiz teatro, não sei se eu acabo tendo essa noção, que você dá pra perceber quando é o texto e quando ela tá interpretando. E a Fernanda Montenegro, por ser atriz de teatro, e você vê quando é o texto da novela e quando ela tá ali improvisando. Então, assim, a Fernanda Montenegro, ela já é famosa por improvisar muito, uma atriz de teatro, né, de trocentos anos. Então, assim, cara, é realmente fantástico. E o que eu achei legal é que o fim da novela normalmente termina, quando aparece fim, aparece com o casal principal, ou algum outro casal se beijando, ou o vilão da novela. E dessa vez finaliza, né, com a Dona Mercedes sentada olhando, falando sobre o fim do Tocantins, sobre o fim das relações, sobre, enfim, como as coisas terminam. Então, assim, é uma novela boa de assistir, mas é uma novela tensa, tá? Eu acho que um dos fatores também que pecou é que faltou comédia.
o núcleo que fala de comédia é o núcleo do psiquiatra. Depois que ele se assume, tal, acaba virando meio que um núcleo cômico, só que não tem graça, né? Fica muito repetitivo, fica muito cansativo, são sempre as mesmas piadas. Tem até umas piadas meia... Você vê que é forçada, que você vê que o Valci Carrasco ele gosta muito de colocar frases para os personagens ficarem repetindo para que as pessoas falem nas ruas. Bordões, né, na verdade. Então, por exemplo, o Cido, que é o namorado do médico, ele fica falando, porque você é bicha, porque filho de bicha, porque não sei o que de bicha, porque... Então, assim, sabe, hoje em dia, vendo, dá até um certo incômodo, que tu fala, pô, nada a ver, né, fica falando, pô, sei lá, acho meio... E aí, tanto que o personagem para de falar, eu não lembro se na época reclamaram disso, mas eu sei que o personagem para de falar. Outro bordão que também é irritante é o que fica, é o Marcel, que caiu do céu, que é um cabeleireiro gay, que fica lá repetindo isso a cada minuto na novela. Eu sou Marcel, que caiu do céu, porque eu sou Marcel, que caiu do céu. Acaba que é um bordão que ele te irrita, então você não fica repetindo, você sabe? Você só se irrita, dá vontade de colocar no mudo quando acontece isso. Mas assim, pra mim o que peca é isso, faltou um núcleo mais leve, um núcleo, uma parte cômica legal, sabe? Mas no geral, assim, pra mim é uma novela nota 8, tá? Eu gostei da novela, reassistindo, eu gostei ainda mais. Prestei atenção nos pontos, eu acho a Clara uma protagonista muito forte. O Thiago Fragoso, lá também o Patrick, também muito bom como personagem. A redenção do Gael, né, que era aquele homem totalmente abusivo, totalmente escroto. A forma que ele volta atrás e tenta ajudar a Clara de toda forma é muito legal. Ponto negativo, só pra mudança radical do Renato, eu não gostei dessa mudança, eu achei muito nada a ver. Mas enfim, é isso. Vocês gostaram? Tô errado? Tô certo? Vocês assistiram? Vão assistir? Deixa aqui nos comentários, vocês acham que a novela bombou pelos exageros? Vocês acham que a novela bombou porque era boa mesmo? Deixa aqui nos comentários para saber a opinião de vocês. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre falo, aqui no meu canal eu falo de filme, de série, de novela, assuntos atuais, programas de TV, um pouco de tudo, uma bagunça organizada. Se você quer mandar aqui uma publi pra mim, manda pro meu e-mail, falaclaudito9@gmail.com. E é isso, gente. Não esquece, pelo amor de Deus, curte, comenta, compartilha, dá hype, se inscreve, manda pros seus amigos. É muito importante para que o meu canal cresça, tá? Meu canal só vai crescer se vocês mandarem para geral aí. Então, vamos bombar aí para que esse vídeo, cresça cada vez mais e eu traga mais conteúdo legal para vocês, tá bom? Pode deixar aqui o feedback de vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. Fica com Deus, galera. Tchau.